Boa noite, meus irmãos. Eu cumprimento a todos nesta noite com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos novamente para a nossa reunião da semana online e que o Senhor nesta noite possa abençoar ricamente as nossas vidas e as nossas famílias que participamos deste momento que é tão precioso para cada um de nós e a igreja. Vamos orar pedindo ao Senhor que Ele nos abençoe e possa trazer a direção para tudo que vai acontecer aqui nessa noite, porque é para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar então. Eterno e grandioso Deus, estamos na Tua presença nessa noite, com o nosso coração agradecido, meu Senhor, por esta tão rica oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos com os nossos irmãos em oração, ó Pai, mesmo de uma maneira online, mas é um tempo maravilhoso que o Senhor concede a cada um de nós e às nossas famílias, de podermos juntos louvar ao Senhor, adorar ao nosso Deus, receber a palavra ao nosso coração. Ó meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada um de nós e as nossas famílias nesta noite. Ó Deus, renova as nossas forças, tira o cansaço do dia, sonda o nosso coração mais uma vez. Perdoa, meu Senhor, os nossos pecados. Queremos nos encontrar fiéis diante de Ti nessa noite, para louvar o Teu nome, para orar e receber a Tua palavra. Nos abençoa, Senhor, nesse instante. Nós oramos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Meus amados irmãos, queria convidá-los a uma leitura bíblica que encontra-se lá no livro dos Salmos, no capítulo 4. Queria convidar os irmãos a essa leitura. Um texto de Davi que nos fala sobre a confiança em Deus nos períodos de angústia. O Salmo 4 diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecereis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando lhes há fartura de cereal e de vinho, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só Tu, me fazes repousar seguro. Que o Senhor nesta noite nos abençoe com a leitura da Sua palavra, um texto maravilhoso que nos leva a cada dia reiterar a nossa confiança em Deus, mesmo no momento da angústia, mesmo nos instantes de muita dificuldade, mas nós podemos confiar completamente no Senhor e sossegar nele. Que o Senhor nos abençoe ricamente nessa noite. Eu queria, nesse instante, também convidá-los a um período de louvor e de adoração, que o Senhor, nessa noite, possa receber dos nossos lábios os louvores que queremos entoar a Ele. Por isso, eu convido você e a sua família, que está agora reunido aí em sua sala, a, nesse momento também, juntos, podermos adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade. Cantemos e louvemos ao Senhor nesse instante tão precioso da nossa reunião. Amém? Louvemos ao Senhor. Que anelo ter, ó Jesus. Confio em Ti, fui ajudado. Tua salvação tem me abrigado. Hoje há gozo em meu coração.
canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje é gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, e eu te louvarei, meu bom Jesus. Olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
Imerecida vida, e graça recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me traiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Muito bem, meus irmãos, como é maravilhoso a gente poder ter momentos assim, onde a gente pode adorar o Senhor na beleza da sua santidade, porque só o Senhor, Ele merece receber da nossa parte toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E aqui estamos reunidos nesta noite, porque temos o Senhor como nosso único Deus verdadeiro. E eu gostaria de, nessa noite, poder compartilhar um trecho das Sagradas Escrituras para a nossa edificação. Queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Romanos, Romanos capítulo 12. Vamos ler o verso de número 2, que diz assim: E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor nessa noite nos abençoe com a sua palavra. Queria convidar você mais uma vez a uma palavra de oração, pedindo ao Senhor que possa iluminar o nosso entendimento, para que possamos compreender nessa noite a sua palavra. Amém? Senhor amado, estamos diante de Ti, com o nosso coração extremamente alegre, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é o nosso Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que é poderosa para demolir fortalezas. E nesse instante tão precioso da nossa reunião da semana, ó Pai, te pedimos que o Senhor nesta noite fale ao nosso coração através da Tua palavra. Traz a nossa mente cativa a Ti, ó Deus. Abençoa a cada um de nós e as nossas famílias e aos queridos irmãos que estão em seus lares e participam, ó Deus, nesse instante da reunião. Ó Pai, fala ao nosso coração através da Tua palavra. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu queria compartilhar um pouquinho nessa noite sobre esse trecho do livro de Romanos, que nos ensina que nós não devemos nos conformar com este mundo. Meus irmãos, o mundo ele parece ser um cenário que impõe uma profunda luta contra o nosso bom Deus,
Quase tudo que o homem vive, e ele procura sempre exaltar a si mesmo e a sua própria carne. O mundo quanto cosmo, irmãos, eu diria que ele é lindo e que ele é exuberante. Nós vivemos num país tropical, né? Um país lindíssimo, com lindas praias, com lindos lugares que são maravilhosos, mas, meus irmãos, o mundo enfrenta uma luta muito grande porque ele sempre está longe e distante de Deus. E o cristão, ele deve ter uma visão espiritual do mundo. E o apóstolo Paulo, com muita propriedade, ele leva os irmãos a refletir e a pensar um pouco sobre isso, porque nós estamos envolvidos, irmãos, num contexto onde há muitas coisas que são contrárias a Deus e que o cristão realmente precisa ter muita sabedoria para ele não se deixar contagiar por todas essas coisas que estão aí fora. O tempo, irmãos, em que nós vivemos hoje é um tempo de muita hostilidade, né? Estamos em meio, e a gente não pode esquecer disso, de uma pandemia, que só no Brasil, irmãos, já dizimou mais de 50 mil pessoas. De modo que isso é algo muito preocupante nesses dias que nós estamos vivendo. O cenário parece ser um cenário de incerteza e de desolação. Mesmo, irmãos, que muitos não percebam do perigo e das lutas e das dificuldades que nós estamos vivendo. Por isso, irmãos, aí pode residir de certo modo o perigo, porque alguém pode achar que não vai acontecer nunca com ele e está acontecendo só com as pessoas que estão ao seu redor. Mesmo, irmãos, que o vírus seja um vírus invisível, mas quando as pessoas começam a lidar com essa situação que é de muita adversidade, é como se esse vírus ele se tornasse visível, porque há toda, irmãos, uma conotação política onde levam as pessoas muitas vezes a ficarem muito confundidos com isso. E é importante que a gente possa entender que nesses tempos de pandemia, as famílias acabam vivendo momentos de muita dor, de muita tristeza, de luto e até de insegurança. Mas é importante que a gente se coloque diante do nosso bom Deus para que Ele possa nos orientar, para que o Senhor possa dirigir a nossa vida. A gente precisa de muito discernimento espiritual para que esse mundo não venha influenciar a nossa vida e também a nossa família. Não é fácil a gente manter quietude em tempos de luta e em tempos de dificuldade, não é verdade? Especialmente, irmãos, nesses dias de pandemia, nós vemos sob pressão, há uma luta muito grande que está sendo travada e a gente precisa pedir ao Senhor muita graça sobre as nossas vidas. As famílias estão em casa com os seus filhos, aí vem as necessidades que as pessoas precisam suprir, para com a sua casa, para com o seu lar. Uns ficam na incerteza se sai à luta, ou se fica recluso, ou se espera mais um pouco. Realmente, irmãos, é muito difícil para a gente tomar as nossas decisões. Eu sei que não é fácil uma tomada de posição em momentos assim, conflitantes. Fazer um juízo de valor, olhar para o lado e saber, irmãos, o que a gente deve fazer, não é uma tarefa fácil. Mesmo vivendo aqui, irmãos, neste mundo, é importante que a gente entenda que nós não estamos sozinhos. É o Senhor que verdadeiramente Ele cuida de cada um de nós, e especialmente da sua igreja. E o Senhor Jesus, Ele nos trouxe muitos ensinamentos sobre isso. É interessante, irmãos, que quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe toda a peregrinação que o Senhor Jesus Cristo fez e como Ele trouxe ensinamentos de grande profundidade para os seus discípulos, para as multidões, para as pessoas que estavam ali a ouvir os seus ensinamentos. Jesus, lá em Mateus, irmãos, ele nos ensina que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, nem quanto ao vestir, nem quanto ao beber, nem quanto ao comer, né? Ele manda que a gente olhe para os pássaros, que não semeiam e nem colhem, e o vosso Pai sustenta eles de tudo. Imagine, irmãos, nós, que somos os seus filhos, que somos a sua igreja, que somos o seu povo. Sinceramente, amados irmãos, há motivos para que a gente esteja ansioso, preocupado nas nossas vidas, quanto àquilo que a gente deve fazer. Irmãos, a gente precisa descansar o nosso coração
no Senhor, clamar a Ele, manter um elo de comunhão e de relacionamento profundo com o Senhor, para que a cada dia Ele esteja encaminhando os nossos passos e a nossa vida. O Senhor, é interessante que o Senhor manda que eles possam olhar para os pássaros e poder ver o quanto esses pássaros recebem o cuidado do Senhor. Irmãos, veja bem, nós não temos que temer absolutamente nada, nem na audácia dos perversos, seja, irmãos, o que for que esteja ao nosso redor, nem nas atitudes, irmãos, desses políticos que são muitas vezes inescrupulosos e que tentam, irmãos, confundir a mente das pessoas e usaram muito dessa pandemia para tirar proveito para si mesmo, para criar um caos, um terror no nosso país. Irmãos, nem este vírus invisível, ele, irmãos, não pode de maneira nenhuma atingir o nosso coração. Eu sei, irmãos, que esse vírus, ele tem atingido muitas pessoas, não escolhe a cor, nem a posição e nem a religião. Mas, irmãos, seja qual for o inimigo, o Senhor Deus, Ele está conosco. E Ele nos diz em sua palavra que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é a nossa segurança. Por isso, irmão, jamais em absoluto nos faltará o cuidado do Senhor sobre nós neste mundo, que é um mundo hostil e que é um mundo pecaminoso. Às vezes, irmãos, nós sofremos porque somos de certo modo ignorantes quanto, irmãos, à ideia da providência de Deus. Irmãos, é o Senhor que traz toda a provisão para nós. É o Senhor, irmãos, que providencia a cada um de nós os livramentos. É Ele, irmãos, que põe a sua mão sobre nós e nos abençoa, irmãos, de uma maneira toda especial. Por isso a gente precisa a cada dia, irmãos, reiterar nossa confiança nesse Deus que cuida verdadeiramente de nós. Por isso, irmãos, ficamos às vezes impacientes e a gente age de modo precipitado, porque a gente não consegue compreender o significado da providência do Senhor. É Ele, irmãos, que cuida em nós em tempos difíceis, como esse que nós estamos vivendo, tempos de pandemia. É Ele, irmãos, que nos traz a segurança. É o Senhor, irmãos, que nos traz o cuidado. Por isso, irmãos, nós podemos descansar em segurança. Isso é algo muito importante, irmãos, descansar no Senhor. Mas, irmãos, qual é o conceito de mundo que nós temos? O que significa esse mundo? O cristão, ele não pode viver, irmãos, conforme o mundo vive, praticando as mesmas coisas que o mundo pratica. O cristão precisa se voltar para Deus e pedir ao Senhor a sabedoria, o entendimento, para que ele saiba se portar, se comportar e agir, irmãos, diante de tantas dificuldades. Irmãos, o que pode ser pecaminoso para o cristão, muitas vezes, é a alegria. Para o ímpio, que vive uma vida longe e distante de Deus. Outro aspecto bastante desafiador para o cristão, irmãos, é lidar com as coisas lícitas. E a gente precisa pedir, inclusive, com relação a isso, também sabedoria no que concerne estudarmos, comermos, se divertir, assistir filmes, séries, fazer esporte, e etc. E etc. Se estas coisas estiverem, presta atenção, no lugar de Deus, elas podem se tornar algo pecaminoso para as nossas vidas. Se o tempo dedicado a isto vier de alguma maneira anular o tempo que nós devemos dar ao Senhor de uma maneira devocional, em oração, em leitura da sua palavra, é algo, irmãos, que a gente precisa ficar preocupado. Nós não podemos deixar, mesmo que aquilo que é lícito para nós venha tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos a cada dia buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Nós realmente precisamos, irmãos, ter uma vida bem próxima do Senhor. E isso, irmãos, é através das disciplinas espirituais, da oração, da leitura da palavra, de uma vida devocional, buscando o Senhor a cada instante, para que todas essas coisas, irmãos, não venham, que estão aí fora e que são lícitas, mas que podem, de uma forma ou de outra, nos afastar de Deus. Eu diria nessa noite, é a luta que muitos cristãos levam, e às vezes, irmãos, essa luta às vezes tenta afastar o cristão dos caminhos do Senhor, e a gente não pode deixar que o pecado venha de maneira, irmãos, que a gente não perceba. Aí nós necessitamos de discernimento espiritual e ter cuidado, irmãos, para que a gente não estabeleça para nós uma zona de conforto que venha, de uma maneira ou de outra, nos afastar de Deus. Entendemos, por exemplo, perfeitamente que nada substitui, irmãos, a comunhão e o relacionamento que a gente precisa ter com os nossos irmãos, quando nós nos reunimos lá no templo, quando nós estamos juntos, desenvolvendo os projetos do Senhor. Nada, irmão, substitui essa comunhão
Claro que agora nós estamos afastados uns dos outros por conta de medidas sanitárias e nós estamos agora aqui nos reunindo online, a gente pode conversar, compartilhar, louvar a Deus, receber a sua palavra, mas a gente precisa ter muito cuidado porque nós precisamos uns dos outros e nós precisamos de Deus. Então, meus irmãos, às vezes a tempestade bate ao coração da gente e a gente não sabe realmente o que fazer. Para onde nós precisamos caminhar? E o Senhor, irmãos, tem nos dado muitos alertas para que a gente possa refletir sobre a nossa própria vida. Eu sei, irmãos, que essa pandemia que se alastou pelo mundo inteiro pode ser, de uma maneira ou de outra, um juízo de Deus sobre as nações ímpias e pecaminosas que não querem estar em sua presença. Mas também, irmãos, essa pandemia pode ser um alerta para os filhos de Deus se consagrarem, se santificarem, estarem perto do Senhor, buscando cada vez mais a sua presença. E a gente vive, irmãos, uma guerra, uma batalha muito grande. Essa pandemia tem mexido com as pessoas. Mas a gente viu agora recentemente, irmãos, uma praga de gafanhotos aí invadindo até aqui a América do Sul. Irmãos, são tantas coisas que surgem. Um novo vírus gripal que de repente pode ter as mesmas consequências de uma Covid-19. Você imagina, irmãos, o contexto que nós estamos vivendo e como nós precisamos a cada dia estar mais perto de Deus, buscando Ele, servir ao Senhor a cada instante. Irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta, irmãos, é contra principados e potestades. Mas esse mundo, irmãos, é um mundo hostil e é um mundo pecaminoso que não quer nenhum contato com Deus. Irmãos, e esse texto aqui, ele nos procura trazer sentido para que a gente possa desenvolver os nossos dons, os talentos diante de Deus, tendo uma vida cristã, meus irmãos, autêntica, verdadeira, prazerosa, onde a gente pode servir ao Senhor todo o nosso coração, onde a gente pode ter alegria, irmãos, em nossa vida, servindo a Ele, buscando o sustento da nossa casa, cuidar da nossa família, mas, irmãos, que a gente possa servir ao Senhor de todo o nosso coração, buscando sabedoria para a gente lidar com essas situações que são tão difíceis e adversas. O apóstolo Paulo aqui nesse texto, irmãos, ele tem lições preciosas para nós. Mundo quer dizer, irmãos, cosmo. Como também, irmãos, mundo quer dizer habitação humana. Como também lugar de prática pecaminosa. O homem, irmãos, quando foi expulso do jardim, ele perdeu a comunhão com Deus. E ele adentrou neste mundo, irmãos, tendo uma vida totalmente longe e distante dos caminhos do Senhor. Então, irmãos, este verso de Romanos capítulo 12, verso 2, irmãos, é uma tríade neste versículo, irmãos, que leva o cristão a viver para Deus de uma maneira completa. E isso, irmãos, é um desafio muito grande que nós enfrentamos nos nossos dias. Como viver não conformado com esse mundo? Você consegue dimensionar o que isso significa? Você viver não conformado com o mundo, mas conformado com o Senhor, que é a sua força, que é a sua alegria, que é o seu refúgio. Irmãos, como nós precisamos compreender isso? Eu gostaria de, nessa noite, poder compartilhar alguns conceitos práticos para nós, nesse instante, que nos levem, irmãos, a refletir sobre isso. Por isso eu quero lhe chamar a sua atenção nesse instante. Primeiro aspecto, irmãos, que eu queria enfatizar, que é tão importante para a gente refletir nessa noite. Primeiro, se relacionar com Deus. Meus queridos, tendo uma vida que possa agradar ao Senhor a cada instante da nossa caminhada, provando, meus irmãos, de uma vida abundante com Deus, buscando se relacionar com o Senhor a cada instante, conhecendo o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, tendo realmente uma vida na sua presença. E isso, meus amados, implica no grande diferencial para ficar inconformado com esse mundo. É interessante, irmãos, que o contexto desse texto nos leva a refletir sobre esta ideia. Quem é Deus para nós? Quem é Deus para você? Você o conhece? Ele se revelou para nós, irmãos, nas Sagradas Escrituras. É interessante, irmãos, se nós quisermos conhecer a Deus, devemos nos voltar para a sua palavra, porque Ele nos deixou esta palavra, a Escritura, como a nossa regra de fé e prática. Ele enviou o seu Filho amado para nos salvar e para nos redimir de todo o pecado. Então, meus irmãos, nós precisamos nos relacionar com o nosso Deus. Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança para que pudesse desenvolver com Ele uma vida íntima e uma vida pessoal. Então, meus amados, se faz necessário buscar essa vida relacional com o Senhor.
Irmãos, e a gente pode correr de um lado para o outro. Há tantas coisas, irmãos, que podem de uma maneira ou de outra querer tirar a nossa atenção. Mas nós não podemos perder a atenção de estar na presença do Senhor, se relacionando com Ele. Então, meus irmãos, jamais a gente deve negligenciar as práticas espirituais da nossa vida, no que concerne. Temos os nossos momentos de oração, temos os nossos momentos de leitura e de meditação na sua palavra, para que a gente se fortaleça, para que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, um outro aspecto muito importante, irmãos, é a gente buscar viver inteiramente para Deus. Como isso é importante, irmãos, nas nossas vidas, vivermos para Deus. E o que isso significa, meus amados? Aproveitando as oportunidades para que a gente possa servir a Ele, saber, irmãos, discernir entre o que é certo e o que é errado. Quebrar, irmãos, paradigmas de que, irmãos, a nossa idade pode nos distanciar de Deus. Não importa. Irmãos, cada um vive as suas fases. O adolescente, o jovem, aquela pessoa que tem a melhor idade, que já tem um pouco de experiência, não importa. Nós, irmãos, não devemos nos distanciar de Deus, devemos viver para Ele. E isso, irmãos, implica nessa grande verdade. Pelo contrário, irmãos, é possível viver para Deus em qualquer idade, irmãos, e é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor, irmãos, que faz com que a gente cresça na graça e no conhecimento dEle. Então, irmãos, em todas as fases da nossa vida, nós podemos sim desfrutar da presença do Senhor em nossas vidas. Isso, irmãos, é algo maravilhoso. Irmãos, quando eu consigo observar isso na vida das pessoas, eu fico tão feliz, né? Quando eu vejo, por exemplo, uma criança, quando eu vejo, irmãos, um adolescente que aproveita a sua adolescência, mas serve a Deus. Lá na igreja, irmãos, a gente tem N's adolescentes assim, que eu muito me alegro em poder ver, irmãos, a vida deles, o desejo que eles têm de servir, de celebrar. Talvez eles estejam agora, nesse momento, participando da nossa reunião. Eu vejo na nossa UPA esse reflexo, irmãos, de adolescentes comprometidos com o Senhor. Como também eu vejo, irmãos, na nossa juventude, na nossa UMP, a garra que eles têm, a quietude, o desejo de servir, de celebrar o Senhor. Como isso é maravilhoso, irmãos, a gente poder perceber na vida da igreja. Mas eu vejo também, irmãos, na vida da melhor idade, dos homens e das mulheres, tantas pessoas na igreja que têm um profundo desejo de servir, de celebrar, de adorar, de buscar, de servir, de estar diante de Deus, de ter uma vida na presença do Senhor. E olha que eles enfrentam lutas, dificuldades familiares, na luta, no trabalho, no corre-corre de um lado para o outro. Mas eu percebo e vejo na vida de muitos esse entusiasmo, essa alegria, esse desejo de servir e de celebrar o Senhor. Irmãos, como isso é importante de a gente poder pensar nessa noite, nessa ideia relacional de poder estar diante do Senhor, de viver inteiramente para Ele. E um outro aspecto, irmãos, que eu queria considerar aqui nessa noite, é a gente poder pensar em cuidar de nós mesmos. O que isso significa? Como a gente pode fazer isto? De ter um cuidado sobre a nossa própria vida. Meus irmãos, tendo consciência de que nós precisamos vigiar e viver e ter responsabilidades para manter, irmãos, a nossa comunhão com o Senhor a cada instante. Meus irmãos, a gente precisa aprender, preste atenção, saber dizer não às coisas do mundo. Eu sei, irmãos, que nem sempre é fácil, mas nós precisamos aprender a saber dizer não. Olhar, irmãos, para si, reconhecer que nós precisamos e necessitamos de Deus nas nossas vidas a cada instante. Então, irmãos, a gente precisa ter esse cuidado com a nossa saúde, fazer uma caminhada, ter uma vida mais saudável, observar quais os alimentos que a gente tem ingerido. Irmãos, como é importante a gente também olhar um pouco para nós, na ótica das Sagradas Escrituras, e pedir ao Senhor sabedoria, porque o Senhor também quer que a gente cuide de nós. Então, irmãos, como isso é importante, de ter esse cuidado, de poder estar na presença do Senhor, buscando a Ele, isso é algo, irmãos, muito importante. Um outro aspecto, irmãos, é aborrecer o pecado. Meus queridos, isso implica em a gente odiar o pecado. Não podemos, irmãos, fazer concessão com aquilo que é pecaminoso, com aquilo, irmãos, que pode macular a nossa vida. É interessante que quando a gente olha, irmãos, para as Sagradas Escrituras, a gente vê N exemplos nesta área. Por exemplo, a gente observa, irmãos, os reis de Israel, quando a gente passa naquela leitura anual, irmãos, eu sempre fico muito impressionado quando eu faço essa leitura anual, irmãos, ali naqueles textos, onde aqueles reis, irmãos, faziam muitas coisas que não agradavam o Senhor. E eles, irmãos, começavam o seu reinado,
Recebiam, irmãos, a incumbência de liderar o povo, de cuidar das pessoas, mas eles, irmãos, faziam aquilo que não agradava o Senhor. E eles perdiam, irmãos, o seu reinado. Muitos irmãos ali eram mortos pelos seus próprios inimigos, porque, irmãos, em vez de eles obedecerem a Deus, eles preferiam obedecer à carne, às festas, ao mundo, a tudo aquilo, irmãos, que podia afastá-los e distanciá-los de Deus. Meus irmãos, como nós precisamos de tanta responsabilidade na nossa vida, de ter o cuidado de não deixar que o pecado domine a nossa mente, domine o nosso coração. Meus amados, nossa comunhão com Ele é muito mais importante, irmãos, do que qualquer prazer que seja passageiro na nossa vida. E eu sei, irmãos, que as pessoas enfrentam tantas lutas hoje, nos nossos dias. A gente vê isso acontecendo, irmãos, nos meios familiares, a gente vê isso na nossa vizinhança, a gente vê isso entre os amigos, entre as pessoas. Quantas pessoas, irmãos, estão mergulhadas nas drogas, na bebida, praticando sexo fora de hora, errada, de maneira errada, vivendo a sensualidade, a mentira, irmãos. Tudo isso são portas abertas para afastar as pessoas de Deus. De modo, irmãos, que é muito importante que a gente tenha muito cuidado. Obviamente, irmãos, o cristão, ele não deve praticar essas coisas. Nós sabemos isso, irmãos, por inferência. E quando a gente lê a palavra de Deus, a gente percebe que nós precisamos buscar cada dia uma vida de santificação. E não uma vida pecaminosa, uma vida longe e distante de Deus. Mesmo assim, irmãos, a gente precisa fugir. Fugir, irmãos, daquilo que é pecaminoso. Fugir, irmãos, daquilo que pode comprometer a nossa espiritualidade, que pode comprometer o nosso relacionamento com Deus, a nos levar a praticar, irmãos, coisas que nos afastem, que nos distanciem de Deus. Por isso, meus irmãos, fugir do mal é algo que o cristão precisa fazer na sua caminhada como um cristão. O mundo sempre tentará, preste atenção a isso, o mundo sempre tentará nos levar a praticar o pecado. Você entende isso? Irmãos, é a luta que a gente trava a cada instante contra uma vida que pode nos afastar e nos distanciar de Deus. Mas, irmãos, maior que está em nós do que o que está no mundo. E é o Senhor, irmãos, que nos sustenta. É o Senhor que nos ajuda. É o Senhor que nos abençoa e que nos capacita. Para que a gente, irmãos, atravesse os vales, os desertos, as lutas e as dificuldades. E quando a gente enfrenta isso, irmãos, a gente sai fortalecido, porque é o Senhor, irmãos, que vai diante de nós. É o Senhor, irmãos, que no momento da prova Ele traz o socorro. Ele toma pela nossa mão e nos diz: não temas. Ele nos ajuda, Ele nos abençoa. E eu sei, irmãos, que nesse tempo de pandemia, a cada dia, irmãos, a gente precisa que o Senhor nos sustente, que o Senhor sustente a nossa mão, que o Senhor, irmãos, ajude a nossa casa, ajude o nosso cônjuge, os nossos filhos, ajude a nossa igreja. Irmãos, e a gente precisa a cada dia estar perto do Senhor e não deixar que o pecado, irmãos, ele venha dominar a nossa mente, nem o nosso coração. E eu quero caminhar, irmãos, para finalizar essa palavra devocional nessa noite, dizendo que a vida é um dom de Deus, que a gente precisa agradecer o ar que a gente respira a cada instante. É que a gente deve agradecer, irmãos, pela vida, agradecer pela família que a gente tem, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos pais. É tempo, irmãos, de a gente valorizar a nossa família. Irmãos, a gente não deve viver cedendo ao mundo em troca de prazeres passageiros. A gente precisa, irmãos, ter tempo suficiente para estar na presença do Senhor, porque o Senhor é nosso amigo. O Senhor, irmãos, nos conforta. Nós devemos viver para Ele, porque é Ele que nos assiste nos momentos mais difíceis da nossa vida. Por isso, irmãos, a gente precisa cuidar da nossa vida devocional. Cuidar, irmãos, em ter momentos de leitura bíblica diária. Adorar o Senhor. Não desperdiçar as oportunidades, mesmo online, que Ele nos concede, e a gente poder se reunir online e orar. E louvar a Deus, e receber a palavra, e buscar o Senhor a cada instante. Irmãos, e agora a gente está com essa possibilidade, né, de fazer esse retorno gradual. Que o Senhor possa dar sabedoria a cada um de nós também, nesse retorno. Mas que a gente não perca as oportunidades que o Senhor tem nos dado, irmãos, para que a gente sirva a Ele de todo o coração. Mas se faz necessário, irmãos, que a gente vença o pecado. Não na nossa força, presta atenção a isso. Vencer o pecado, irmãos, na força do Senhor. Irmãos, e procurar a cada dia não ser forte por si mesmo, mas ser forte no Senhor. Porque é Ele, irmãos, que nos ajuda e é Ele que nos abençoa. Meu querido irmão, você que participa nessa noite da nossa reunião, que Deus possa abençoar ricamente sua vida e que esse momento devocional aqui, irmãos, seja e sirva
para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para o nosso envolvimento com as coisas do Senhor a cada instante. Que Deus possa abençoar ricamente as nossas vidas. E eu finalizo essa palavra convidando você a um momento de oração. Vamos orar então nesse instante. Senhor amado, te somos gratos porque é o Senhor que verdadeiramente cuida de cada um de nós. E mesmo vivendo, Pai, num ambiente hostil, num ambiente, muitas vezes, irmãos, de um mundo pecaminoso, ante Deus, que está longe e distante dos caminhos do Senhor. Ó Pai, mas é o Senhor que fortalece a igreja, que fortalece a vida do cristão. Ó Pai, dá a cada um ânimo, um encorajamento e a disposição. Dá a ele também, ó Pai, as ferramentas para que eles vençam as lutas e as dificuldades. Que ele se revista de Ti, ó Deus, da Tua palavra, que se encha do Teu Espírito Santo, para que a cada dia, ó Pai, possa vencer todas as lutas e as dificuldades, e que as suas vidas estejam aos pés da cruz, que as suas vidas estejam na presença do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus possa dominar a nossa vida, possa, ó Pai, governar o nosso coração, e que possamos servir completamente ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite. Muito obrigado pela vida dos irmãos, pela vida de cada um. Abençoa a igreja, fortalece a vida de cada um, ó Pai. Dá ânimo a quem está fraco, ó Pai, dá saúde a quem está enfermo, ó Pai, traz alegria a quem está triste, ó Pai, traz força a quem está, ó Deus, vivendo um momento difícil, de luta e dificuldade. Ó meu Deus, nós oramos e te agradecemos nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem. Que o Senhor nos abençoe ricamente nessa noite. Ainda eu quero convidar os irmãos a um momento de louvor. Ainda vamos ter uma música especial nessa noite. Queria que você continuasse aí, em sua sala, participando desta reunião e também louvando ao Senhor. Louvemos ao Senhor nesse instante. Amém. Oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer e faça o que está em Teu coração. Cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar.
faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, e depois pra te adorar. Foi que eu nasci, cumpre em mim o teu querer e faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Muito bem, meus irmãos, agora, como a gente tem feito todas as semanas, nós vamos ter um período de oração, que é um tempo, irmãos, onde a gente pode elevar os nossos pensamentos ao Senhor em forma de oração, apresentando diante dele as nossas necessidades, as nossas lutas. E eu queria convidar você a participar nesse momento de oração. Vamos orar juntos, interceder aqui uns pelos outros, interceder pela igreja, interceder pela nossa cidade, interceder pelo Brasil, interceder por tantos outros que carecem do amor e da misericórdia de Deus nesta noite. Eu queria que você apresentasse suas orações. Alessandro, ele é cunhado da nossa irmã Eliane, do irmão Lucas. Ele está passando um momento difícil, vai precisar de fazer cirurgia. E vamos orar por ele, para que o Senhor ajude ele nesse momento, dê força, ânimo, encorajamento, que o Senhor possa ajudá-lo nesse momento que ele carece do Senhor. Vamos orar também pela igreja, vamos orar pelas nossas vidas, por esse retorno gradual que a gente vai começar a fazer lá na igreja, nos reunindo apenas nos domingos. Eu queria pedir a oração nesse momento por isso também, para que o Senhor nos conduza e que tudo seja para honrar e glorificar o nome do nosso bom Deus. Então eu convido você agora, não fique disperso agora aí na sua sala, mas que juntos, irmãos, possamos clamar ao Senhor nesse instante. Oremos, alguns irmãos nossos vão participar desse momento de oração. Eu queria que você concordasse com as orações e participasse nesse instante. Amém? Oremos então. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Irmãos, eu vim orar aqui pela igreja, pelo pastor, pelos diáconos, presbíteros, por nós, né, que nós precisamos, por todas as pessoas que se encontram enfermas, pelos enlutados. Oremos, irmãos. Soberano Deus e Altíssimo Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, procurando Tua presença, se submetendo a Ti, Senhor, sabendo que nós não somos nada, Senhor, e Tu é tudo. Muito obrigado por tudo, Senhor, por toda a provisão que tem tido para com todos nós e nossas famílias, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, meu Pai, por tudo que tem nos concedido. Venho te pedir, Senhor, pela vida do pastor, toma conta dele, de sua família, assim como todos os pastores do mundo, Senhor. Traz avivamento todos os dias de suas vidas, assim como diáconos, presbíteros. Cuida deles, Senhor, de suas famílias também, para que nada os falte, Senhor. Traz avivamento em suas vidas e em nossas vidas também, Senhor. Toma conta de cada um de nós, Senhor, com Tua presença, com Teu amor, Senhor, não nos deixando, nunca nos abandonando, meu Pai. Venho te pedir também, em nome de Jesus, por todas as pessoas que se encontram enfermas, Senhor. Tem misericórdia de cada um, Senhor. Não só desse Covid-19, mas de todas as outras doenças do mundo, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus. Vai de encontro às suas necessidades, ó Pai. Tem um encontro espiritual com cada uma delas, Senhor. Toma todas elas em Tuas mãos, Senhor. Que seja feita a Tua vontade na vida delas. Também te peço, meu Deus, em nome de Jesus, pelas pessoas enlutadas, Senhor. Toma conta delas, Senhor.
Vem consolar, vem sarar a ferida da saudade, da falta que faz cada um parente que partiu, meu Deus. Porque Tu sabes que nós não estamos preparados para a morte, Senhor, para a separação, meu Deus. Toma, Senhor, nossas vidas em Tuas mãos. Cuide de cada um, meu Deus, que sofre, que chora, que geme, Senhor, pela dor da saudade, pela dor do convívio mesmo, Senhor. Tem misericórdia. Cuida também, Senhor, de cada um de nós que estamos aqui te clamando, te pedindo, Senhor, por misericórdia. Porque Tu sabes que dependemos de Ti, somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Precisamos de Ti todos os dias, todos os momentos da nossa vida, Senhor. Seja conosco, Senhor. Traz avivamento a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para orar pelo fim da pandemia e clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Lá em 1 Josué, verso 7, assim fala o Senhor ao seu servo Josué e também a nós. Não desvie dessa lei que te dou, a palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, para que vá bem em tudo que fizeres, por onde andares. E aqui em 2 Crônica, capítulo 7, versos 13 e 14, assim nos fala a palavra do Senhor. Se eu cerrar dos céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. É com base na palavra do Senhor que oramos e rogamos, clamando a Deus por misericórdia. Primeiro eu quero agradecer pela cura, pela saúde da minha esposa, Mauricéia, que esteve doente dessa doença que é dada pela pandemia, Covid, e não sofreu muito, e o Senhor deu a saúde. E quero agradecer por ter convivido com ela esse tempo que esteve doente e não ter adoecido. Quero agradecer pelo livramento. Quero agradecer pelo pessoal da igreja que tiveram doente, irmão Meire, irmão Valtinho e seu filho que estiveram doente. Eu quero agradecer pelo livramento dos seus filhos que não contraíram a doença. E quero clamar ao Senhor, que tenha misericórdia de nós. Senhor, nosso Deus, amado Pai, em nome de Jesus que te pedimos, Senhor, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país e pelo mundo, que retenha a tua mão, Senhor. Tenha misericórdia de nós, não porque nós merecemos, Senhor, mas pela tua graça. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Tende piedade de nós e envia-nos a cura dessa doença, Senhor. E dá livramento a todos os teus servos e abençoa-nos com saúde. É por Jesus Cristo que te pedimos, te rogamos. Amém. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos da IPMS, nas congregações lá do Zé Pinheiro, lá do Araxá, eu e o pastor Joel agradecemos por essa oportunidade que o pastor Robson e a igreja nos concedeu de podermos participar com os irmãos desse momento de oração, esse momento tão importante para a igreja. Lá em Efésios 6:10 nos diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós queremos deixar para a igreja esse verso. Vamos, amados, continuar confiando no nosso Senhor, no nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, que pode todas as coisas, o Deus que pode nos socorrer nesses momentos de tanta dificuldade que todos nós estamos vivendo. Vamos firmar a nossa fé no nosso Senhor. Vamos fazer como o salmista
lá no Salmo 28, verso 7, verso 8, ele nos diz: o Senhor é a minha força, né? O Senhor é a força do seu povo, nele o meu coração espera. Então vamos esperar no Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na tua santa e gloriosa presença, Senhor. Eu quero te agradecer pela igreja IPMS, pela congregação ali de José Pinheiro, pela congregação ali do Araxá. Quero te agradecer, ó Deus, pelo pastor Robson, pelo seu ministério, ó Deus, na igreja IPMS, por cada irmão, Senhor, por cada família dessa amada igreja. Eu quero te agradecer, porque o Senhor tem cuidado dos teus filhos, Senhor. E eu quero pedir, Senhor, que tu estejas abençoando, Deus, o ministério pastoral dessa igreja, na pessoa do pastor Robson, da sua esposa Dorinha, que tu estejas, meu Deus, abençoando os diáconos dessa igreja, os presbíteros, Senhor, toda a liderança dessa igreja, que o Senhor esteja fortalecendo, que o Senhor esteja, meu Deus, sustentando esses ministérios, Senhor. Também todos os departamentos da igreja, Senhor. A EBD, Senhor. Toda a liderança desses departamentos. Que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre os teus filhos, Senhor, dando estratégias para que eles possam dar continuidade, Senhor, à tua obra, ao teu trabalho. Também, Senhor, o conselho missionário dessa igreja, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor esteja abençoando esses irmãos, que o Senhor esteja alargando cada vez mais a visão desses irmãos em prol da tua obra, da obra de missões, da obra de evangelização, Senhor. Que tu estejas abençoando esses teus filhos e esse ministério tão importante na tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que tu guarde, Deus, toda a igreja, Senhor, guarde do mal, guarde do maligno, Senhor. Tenha misericórdia, dê força e sabedoria para cada irmão, Senhor, continuar te servindo em meio a toda essa dificuldade que o mundo vive, Senhor. Que tu fortaleça cada irmão, que tu, ó Deus, sustente cada um com o teu poder, Senhor. Nós colocamos nos teus cuidados toda a igreja IPMS, Senhor, todas as congregações do Araxá e do Zé Pinheiro. Nós colocamos nos teus cuidados, Senhor, e nós cremos que o Senhor está, Deus, com essa igreja e que o Senhor continuará, com certeza, abençoando esses amados irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e confiamos, Senhor, essa igreja nos teus cuidados, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos agora caminhando para o final da nossa reunião da semana, nessa noite, um tempo maravilhoso que Ele nos concede, não é? De podermos juntos orar, interceder nessa noite, que o Senhor abençoe ricamente sua casa, a sua família, a nossa igreja. E eu louvo a Deus pela IPMS, louvo a Deus pelas nossas congregações do Araxá, de José Pinheiro, pela vida dos irmãos, que a gente continue, irmãos, nessa jornada, né? De oração, de apoio uns aos outros, de consolo e de alegria, porque é o Senhor, irmãos, que nos fortalece. Amém? Eu queria trazer algumas informações que são importantes agora a você, meu irmão. Primeiro, eu queria lhe dizer que você, que é IPMS, pode ainda continuar a entregar os seus dízimos e as suas ofertas online, né? Nós temos uma conta no Banco Sicredi, você pode depositar ali o seu dízimo e a sua oferta online, como também
né, você pode entregar aos nossos tesoureiros, presbítero Almi, presbítero Aderaldo. Você pode fazer um contato com eles se você tiver dificuldade de fazer o depósito bancário. Eles podem ir na sua casa e fazer o recolhimento. Também nessa nossa volta gradual, os irmãos vão poder também, né? A gente não vai poder estar recebendo muitos irmãos todas as semanas, mas quando você puder ir para a reunião, aí você também pode levar o seu dízimo e a sua oferta, né? As nossas congregações também podem fazer isso, entregando os seus dízimos e as suas ofertas lá na congregação para que haja mantimento daquele trabalho ali, né? Aos nossos dirigentes, do Araxá, o nosso diácono Zé Carlos, do José Pinheiro, o presbítero Arlenildo. Amém? Então, irmãos, eu queria trazer algumas informações agora para o nosso retorno, que nós vamos começar a fazer agora a partir de domingo. Então, irmãos, o Conselho ele decidiu, na sua última reunião, a fazer esse retorno gradual, né? Com muito cuidado, com muita cautela. Então, nós vamos ter apenas reuniões, cultos no domingo, no dia do Senhor. Então, preste atenção. Domingo de manhã, vamos começar às 9h30 o nosso culto. Então vamos ter um momento de culto na manhã do domingo. À noite, às 18 horas, nós vamos ter um segundo culto, né, esse que a gente já transmite todos os domingos às 18 horas. A gente está vendo a possibilidade também de fazer a transmissão do domingo pela manhã, ainda estamos vendo esses acertos técnicos aí, né, mas a princípio, né, nós vamos ter essas duas reuniões no domingo, não é? É muito importante, a gente vai seguir o decreto do município, obedecendo a todas as medidas sanitárias que foram colocadas, né? As congregações, elas só vão se reunir também no domingo à noite, né? No culto das 18 horas, né? Eles também vão fazer lá na congregação do Araxá e do José Pinheiro só à noite, né? No domingo não vai ter também para eles lá. No domingo pela manhã, né? A gente ainda vai ter a nossa escola bíblica dominical online, com as nossas crianças. O DI vai continuar fazendo esse trabalho que já tem feito todos os domingos, né, porque as nossas crianças, né, até 11 anos estão impossibilitadas de irem para a igreja, então elas vão ficar em casa e a gente vai oferecer para elas também a nossa escola bíblica dominical online. Então a gente vai continuar com o DI fazendo esse trabalho, né. A nossa UPA vai continuar se reunindo na sexta-feira, online, e no domingo pela manhã também online, não é? O adolescente que não tiver indo para esse grupo das 35, 40 pessoas ali na igreja vai poder também fazer a sua reunião online, né? Os nossos jovens estão se reunindo também online no sábado, ok? Às 19 horas. Os nossos homens estão se reunindo nas sextas-feiras a cada 15 dias, também online, na sexta-feira. A nossa SAF está fazendo diversas reuniões ao longo da semana online, não é? Como não consegue ter um grupo que esteja todas as irmãs, elas estão fazendo mais de uma reunião online para dar assistência a todas as nossas irmãs. Os casais estão se reunindo nas terças, nos sábados e nas sextas-feiras, não é? Então também a gente tem essa assistência aos casais nos grupos de discipulado. Ainda o nosso DI faz reunião na segunda-feira de oração e de planejamento para a Escola Bíblica Dominical Online. Então, irmãos, a igreja não está parada, é muito importante que os irmãos entendam isso. Está havendo um acompanhamento, um pastoreio, né? E graças a Deus, irmãos, pelo dinamismo da IPMS, mas a gente sabe que alguns irmãos não têm acesso, né, a esses aplicativos, né? Às vezes não sabem manusear bem, uns não têm nem Zap, né? Aí a gente, na medida do possível, a gente vai prestar assistência a esses irmãos, né? Mas veja bem, os irmãos que têm mais de 60 anos, vocês não poderão ir para a igreja, né? O decreto municipal não permite. Então, a gente não vai poder receber o irmão nas reuniões de domingo de manhã nem de noite, por uma questão sanitária e por cuidar também de você e da sua saúde. Então, peço que você tenha um pouco de paciência, né? No domingo às 18 horas a gente transmite também o nosso culto pela Rádio Shalom na frequência 87.9. Se você não tiver acesso às redes sociais, você pode ligar o seu rádio lá e você vai ouvir também a nossa reunião e o nosso culto ali transmitido pela Rádio Shalom. Tá bom, meus irmãos, a gente vai estar tendo todos os cuidados para receber os irmãos lá no domingo. Vamos ter apenas 3 pessoas por bancos. Nós temos 20 bancos lá, apenas 10 vão estar disponíveis para poder receber os irmãos. Vai ter o distanciamento de 1,5 m, vai ter setas lá de orientação, álcool gel,
vai ter todo esse cuidado, você vai poder ser aferido a sua temperatura lá, né? Então a gente está tendo todos esses cuidados, por amor à igreja, por amor aos irmãos, não só porque tem toda essa pressão sanitária, mas também por cuidar a você. Então peça um pouco de paciência a você, irmão, né? Que você continue orando por nós, orando pela igreja, e certamente, irmãos, o Senhor vai nos conceder muitas vitórias. Amém? Então foi uma imensa alegria poder estar aqui nessa noite, nesse momento de reunião da semana, e que Deus abençoe aos irmãos. Amém? Vamos orar encerrando, e que Deus nos abençoe ricamente em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa noite maravilhosa na Tua presença, pela vida dos irmãos, por suas famílias, pela alegria de estarmos juntos. Ó Pai, que esse retorno gradual que a IPMS vai fazer, que o Senhor possa nos dar sabedoria, ó Deus, em tudo que vai ser feito, que o Senhor possa guardar e poupar os irmãos, e que ali nós possamos juntos te adorar em espírito e em verdade. Nos abençoe ricamente, nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz, que o amor do Senhor, o poder e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre nós, o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Forte abraço a todos. Deus nos abençoe.